vou falar pra você, assim, uma coisa que foi essencial pra mim nessa questão financeira. Porque de tudo isso que eu passei na minha vida, eu fiquei quase 4 anos sem jogar futebol. Mas uma das coisas que não foi afetada foi minha vida financeira. Sabe por quê? E eu creio nisso. É porque eu sempre aprendi desde cedo a dizimar e ofertar na igreja. Sabe? Uau. E isso é uma coisa que está na Bíblia. Mesmo não tendo uma intimidade muito grande com Deus, você já fazia Já isso? fazia. E assim, cara, quando eu fiquei doente, eu não poderia mais jogar futebol. A Roma renovou meu contrato mais 2 vezes pelo mesmo salário. Então eu vejo que Deus cuidou de mim. Então isso é. O que tá na Bíblia, cara, não sou eu que tô falando, tá na Bíblia. A Bíblia fala sobre dízimo e oferta. Então, assim, eu fui um cara que sempre fiz. Isso não quer dizer que é íntimo de Deus, tá entendendo? Como que é muito mais a. Aham, entendi. Mas isso é uma Mas é um coisa que tá lá na princípio. Bíblia, é um princípio. Então, Aham. assim, eu poderia ter investido hoje, quando eu olho, eu poderia ter tido muito mais dinheiro. Mas Deus cuidou de mim para eu ter o necessário para poder viver como Deus quer que eu viva hoje. Então, cara, não tem nada do que reclamar, sabe? Então, Deus nunca deixou faltar nada e Deus deu, pô, se eu falar que Deus deu muito mais que eu sonhava, eu tô sendo mentiroso, porque eu nem sonhava, entendeu? Com tudo aquilo que eu tenho hoje. Então, assim, eu creio que é a questão da palavra de Deus. A palavra de Deus, cara, ela é viva e eficaz. Então é isso, cara. É uma coisa que para mim foi o princípio que, na minha fé, que me fez ter o que eu tenho hoje, Legal. que foi isso. Porque, cara, quando eu ganhava R$ 100 por mês e eu dava dez reais de dízimo, pô, top. Agora, quando você passa a ganhar 50, você tem que dar 5. Quando passa a ganhar 100, tem que dar 10. Aí tu começa assim. Mas é isso, cara. Eu sempre fui fiel àquilo que tá escrito na Bíblia. E isso foi uma das coisas que eu vejo que Deus me Caraca, abençoou. independente do valor que você ganhava, então. Independente. E deve ser uma. E deve ser uma briga mental Pô, também, do tipo assim, pô, beleza. Quando dá a parte lá da igreja, quando você ganha pouco, é é. ok. Mas eu acho que quando você começa a ganhar um dinheiro expressivo, você já começa a fazer conta, né? Mas será que. Na verdade, você fala assim: o que será que ele pastor vai fazer com esse dinheiro? É. E aí, E aí? quando eu entendi que, assim, cara, eu não tô fazendo isso pra pastor ou pra igreja, eu tô fazendo isso entregando pra Deus naquilo que tá na palavra de Deus, cara, eu entendo que se o pastor ou fizer uma coisa errada, cara, eu não queria estar na pele dele. Você Não é mais entendeu? contigo, Não né? é mais comigo, entendeu? Eu fiz aquilo que Deus manda eu fazer. Entendi. Entendeu? E é Pô, isso claro é que eu caro, sempre né? procurei também olhar, tá em uma igreja séria, sabe? Em igreja que eu sei que o pastor, a primeira coisa é que o pastor é temente a Deus, que eu sei que é um cara que está em oração, que vive pelo Espírito, pela fé. Então isso é uma coisa essencial também. Mas assim, se você se preocupar, cara, peraí, pô, o que será que o pastor vai fazer com esse dinheiro? Aí, Aí é, já, aí já, aí isso já entra uma era, né, cara? loucura. Porque acontece, cara, em todo lugar tem coisa errada. Eu já vi amigos meus que, pô, ajudei na igreja lá, e, pô, o pastor trocou de carro. Aí eu falo pra ele, cara, eu tenho pena do teu pastor no dia do juízo final, porque a Bíblia fala sobre o juízo final também. Então, assim, tudo que ele tá fazendo, ele vai prestar contas com Deus depois, cara. Então, tipo assim, o que eu vejo é que essa parte que eu devolvo pra igreja, que eu tô devolvendo, essa parte não é minha. Na verdade, nada é meu. Eu tô devolvendo como gratidão a Deus por tudo aquilo que ele me deu, entendeu? Então Sim. é muito louco isso, mas é aquilo que eu vivi na minha vida. Então, Hoje, sabe quando que eu entendi isso? Um dia eu li um. Porque eu acho que esses questionamentos são as coisas mais normais que existem, sim, né, claro. cara? Eu acho que todo mundo que, de certa forma, tem um contato, assim, se questiona essas coisas e tem essas brigas mentais, assim. Aí um dia eu li um livro de uma mulher que eu acho que é fantástica. Eu sempre falo dela aqui, que é a Ellen White, que é uma escritora adventista. E ela é, assim, eu acho que do último século, é uma das escritoras mais assertivas nas palavras, nos ensinamentos que ela passa, da forma que ela explica, a ponto de ficar claro, né? E essa dúvida que eu tinha, essas conversas mentais que eu tinha em relação a isso, o dia que eu li o livro dela, que falava assim, ó, que quando Noé, desculpa, sai da arca, e depois lá dos 7 dias que já tinha parado de chover, ele sai da arca, ele monta o altar, e a primeira coisa que ele faz é que ele pega uma parte do gado que ele tinha e ele sacrifica Ó, ao Senhor. Só que o detalhe que ela fala ela explica a Bíblia daquela forma é que ela explica que ele tinha pouquíssimos. Mas a relação ali não era o ter muito ou ter pouco. Porque ali representava que era o sustento dele pelos próximos dias. sim. Mas ele não estava preocupado com quanto ele tinha. Ele simplesmente pegou a parte que era destinada a isso. Ó, E aí eu falei que, cara, se o cara fez isso lá, ao sair da arca, tipo, como é que nós não vamos ter essa mesma atitude, esse mesmo entendimento, né? E aí foi é. quando eu comecei a parar de me questionar em relação É, a isso, cara. o pastor lá da igreja um dia, ele falou, logo depois que a gente tinha parado já, e num culto lá, mexeu muito comigo. Porque eu parei de jogar futebol e tava muito tranquilo. Eu tava vivendo tranquilo ali, cara. Tava vivendo ali, pegava minha família, e final de semana a gente viajava às vezes e tal. Pô, eu tava assim, nossa, é a vida que eu quero, sabe? Eu quero isso aqui pra mim, cara. Paz, sossego, tranquilidade. Aí ele pegou, o pastor falou assim, num culto, ele falou assim, cara,
Se tem algum cristão que não vive pela fé, esse cara não é cristão ainda. Então, assim, nós como cristãos vamos viver pela fé, entendeu? Não é só na questão de recursos materiais, não é só... É tudo, cara, tudo que a gente vai fazer, sabe? A gente a saber que amanhã a gente vai estar acordado pela fé, sabe? É saber que alguma coisa que a gente vai ter que fazer, que nem hoje, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida, tipo, eu tô fazendo seminário hoje, porque eu entendi que Deus pediu para eu fazer, que é isso que eu tenho que fazer. Tem o seminário, tem a minha célula, sou líder de rede na minha igreja, e eu vivo pela fé. O que vai acontecer daqui 10, 20, 30 anos? Eu não sei. Então, assim, eu entendi aquilo, cara. Nós, como cristãos, nós temos que viver pela fé. Porque qual que é a fé? A fé que Jesus, que Deus colocou na palavra de Deus, que nada vai faltar pra gente, sabe? Que a Uau. gente vai estar ali, que a gente vai ter dificuldade. Porque na Bíblia não fala que a gente não vai ter dificuldade. Que a gente vai ter dificuldade na Bíblia, mas Jesus venceu esse mundo e nada do que, eu creio assim, de que nada que acontece com a gente é maior do que a gente possa suportar. Porque Jesus é sendo nosso pai, cara, assim como ele vai dar uma coisa pro filho que o filho não vai poder suportar aquilo. Uau. Então, assim, eu sei que cada um, como aqui forjando o resultado, é justamente isso, né, cara? Deus vai forjando a gente, vai O tempo forjando inteiro. até o tempo que a gente começa a dar os resultados, entendeu?